Você já ouviu falar nos trolls? E você sabe se as mamães trolls cuidam dos seus bebês como nós cuidamos dos nossos? Eu sou a Adriana Nunes e faço parte do grupo Guaia de Contadores de Histórias da Universidade Federal de Goiás. E eu vou contar uma história de origem nórdica que fala sobre isso. Ela se chama Criança Trocada. Eu fiz uma adaptação do conto de Selma Lagerlöf, que está nesse livro, Os Melhores Contos de Fadas Nórdicos, edição de colecionador, publicado pela editora Wish. Vamos lá? Certa vez, uma mamãe troll vinha andando pela floresta com seu filho dentro da cesta de videira que trazia nas costas. Ele era grande, feio, tinha o cabelo espetado, dentes afiados e uma garra no mindinho. Mas a mamãe troll, naturalmente, acreditava que não podia haver no mundo criança mais bela. Então ela chegou no local da floresta onde havia uma estrada e ouviu que daquela direção vinham cavalgando um fazendeiro e a sua esposa, que traziam um bebê no colo. A troll ficou tão curiosa e quis ver se o filho de gente poderia ser tão lindo quanto o seu. Se escondeu de trás de um arbusto e quando o casal ia passando, ela se esticou muito para ver o bebê, a ponto de assustar os cavalos que empinaram e saírem disparada ao verem sua cabeça grande e sombria. Ai, a troll arreganhou os dentes de raiva porque ela mal teve tempo de colocar os olhos no filho de gente. Mas logo percebeu que a criança havia caído dos braços da mãe e gritava alto de susto causado pela queda. Assim que a troll se aproximou, a criança ficou tão espantada e entretida que se calou e estendeu as mãos para sentir a barba da mamãe troll. A troll permaneceu ali, completamente perplexa, observando a criança de gente. Ela viu os dedinhos com unhas rosadas, os olhos claros e a boca vermelha. Ela sentiu o cabelo macio, passou a mão nas bochechas. Não conseguia compreender como uma criança podia ser tão delicada e bela. Logo, o fazendeiro e sua esposa conseguiram controlar os cavalos e voltaram para procurar o filho. Mas ao perceber que os cavalos se aproximavam, a troll tomou uma decisão repentina. Deixou o próprio filho deitado no canto da estrada e enfiou a criança de gente na cesta de videira. Pôs a cesta nas costas e correu para dentro da floresta. A esposa do fazendeiro chegou primeiro e avistou a criança deitada na estrada, mas não conseguia acreditar no que via. Meu filho não tem dentes afiados assim, meu filho não tinha o cabelo espetado, o meu filho não tinha uma garra no mindinho, disse a esposa, entregando o filho ao marido. E ele o tomou nos braços, lançou um olhar e cuspiu 3 vezes e atirou o menino no chão. Ah, é um troll, não é nosso filho, disse ele. E então a esposa entendeu toda a sua infelicidade. Nosso filho não pode estar tão longe, vamos entrar na floresta e procurá-lo, disse ele, tentando acalmar a esposa. Então ela se levantou para segui-lo, mas percebeu que o troll estava num lugar onde poderia ser pisoteada a qualquer instante pelos cavalos. Ela se arrepiou só de pensar em tocar naquela criança, mas ela apanhou mesmo assim e o deixou fora do alcance dos cavalos. Então os dois seguiram por uma trilha na floresta. Andaram por muito tempo, mas não encontraram nada. A mulher só chorava e o marido agora andava com raiva da esposa por ela ter deixado a criança cair. Ao retornarem para a estrada, a mulher lembrou-se da criança trocada. O que vamos fazer com o bebê troll? Perguntou ela. Deixá-lo onde está, debaixo do arbusto. Lá está bem para ele. Não, temos que levá-lo conosco, não podemos deixar ele aqui, nesse lugar selvagem. E, depois de muita discussão, o fazendeiro não teve escolha. Mesmo emburrado, apanhou o bebê troll e o entregou à sua esposa. No dia seguinte,
toda a vizinhança veio dar conselhos e sugestões terríveis, como o de duas velhinhas que disseram: "Ah, aquele que recebe em casa uma criança trocada deve espancá-la com uma bengala até o sangue escorrer. Assim, a mamãe Troll vem buscá-lo e devolve seu filho." Nossa, por que é preciso ser tão cruel com ele? Ele pode ser feio, mas não fez mal a ninguém, disse a esposa. Quando veio a noite, ela ficou sozinha em casa e começou a sentir tanta falta do filho que não sabia mais o que fazer. E então o fazendeiro entrou na casa com uma bengala na mão e perguntando para ela pela criança trocada. A esposa entendeu que ele queria seguir o conselho das velhinhas e bater no bebê Troll para ter o filho de volta. Mas quando o fazendeiro ergueu o braço para dar um golpe, a esposa jogou-se na frente da criança e o golpe a atingiu. "Deus do céu!" disse o homem. "Agora eu entendo. Você quer que nosso filho fique para sempre com os Trolls?" Uma semana se passou e a esposa não conseguiu fazer com que o bebê Troll comesse. Ele apenas mostrava os dentes e cuspia cada vez que ela oferecia comida de gente. Acontece que o marido se negou a buscar sapos e camundongos para o bebê Troll. E a esposa não teve escolha. Ela mesma passou a providenciar esses alimentos nojentos para alimentar o bebê Troll. 2 anos se passaram e a esposa costurava e remendava as roupas da criança Troll, que havia crescido e se tornado ainda mais feio. A boca virou um focinho, as sobrancelhas eram como 2 escovas duras e a pele estava completamente cinzenta. Ela não se importava, mas cada vez sentia mais falta do seu próprio filho. Então a porta se abriu e era o marido. "Hoje tem feira na igreja. O que acha de irmos até lá? Vamos a pé, pois os cavalos estão no campo." A esposa concordou. Mas no meio do caminho, o marido se ofereceu para segurar a criança. Ela ficou, desconfiada e em alerta. Ao chegar à beira de um penhasco, o marido fingiu tropeçar 2 vezes e na terceira soltou a criança. A mulher se jogou e conseguiu agarrar uma ponta da roupa do pequeno Troll, erguendo-o de volta para a estrada. Então, o homem virou para ela. "Você não foi tão cuidadosa quando deixou o nosso filho cair na floresta", disse ele enfurecido. Mas 2 anos se passaram e um dia a fazenda foi incendiada. O fazendeiro, claro, culpou o pequeno Troll, o pegou pelos braços e o arremessou contra as chamas. A esposa, mais uma vez, precisou salvá-lo. Quando retornou, ela havia sofrido severas queimaduras nas mãos e ninguém a ajudou. Então ela se sentou à beira de um poço e apagou algumas faíscas que ardiam na barra de sua saia. E o pequeno Troll deitou sobre os joelhos dela e adormeceu. O fazendeiro, vendo sua casa transformada em cinzas e sem saber o que fazer, foi embora com a certeza de que nunca mais voltaria. Pegou o caminho da floresta e quando aproximou-se do despenhadeiro, um garoto veio correndo em sua direção. Era o seu filho. O fazendeiro sentiu tamanha alegria em encontrar o garoto que as lágrimas começaram a brotar. E então tomou o menino em seus braços e perguntou como foi morar com os Trolls. Era difícil às vezes, disse o pequeno. Mas quando a minha mãe era bondosa com o bebê Troll, então a mamãe Troll também era bondosa comigo. Ela batia em você? Perguntou o fazendeiro. Não mais do que o senhor batia no bebê Troll. Ela te dava comida? Cada vez que a minha mãe dava sapos e camundongos para o bebê Troll, eu ganhava pão com manteiga. E mais, a mamãe Troll andava do outro lado do penhasco. E cada vez que o senhor tropeçava e estava quase perdendo o bebê Troll, ela também estava a ponto de me deixar cair. O quê? E por que você está com esse cheiro de fumaça? Eu fui atirada ao fogo na noite passada.
E se minha mãe não tivesse... E por quê? Lhe puseram então em liberdade? Perguntou o pai. Porque minha mãe sacrificou algo que lhe era mais valioso que a própria vida. Ela deixou o senhor ir embora para que pudesse manter o pequeno troll. Assim, os trolls não tiveram mais como ter poder sobre mim e me deixaram ir. A esposa ainda estava sentada no mesmo lugar junto ao poço, sem dormir, feito uma rocha, quando escutou ao longe a voz do marido gritando seu nome, e seu coração voltou a bater. O homem veio à sua frente, pôs uma bela criança em seus braços e disse: aqui está o nosso filho. Ele voltou para nós, e foi você, e mais ninguém, que o salvou.